Olá, estou aqui mais uma vez, mais um ano, e eu falei para vocês que nós tínhamos várias novidades, né? Então, uma delas é essa aqui, a nossa introdução da crônica, sempre num espaço como uma praça, a crônica viva, como a gente falou na crônica de aniversário. Olá, eu sou o Campista Cabral, seja bem-vindo a esse canal, o espaço da crônica, o espaço da vida. Roda a vinheta. Desde já peço a sua inscrição, deixa seu comentário, seu like, ajude o canal. Na crônica de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre meninos e meninas e sonho, ou que pelo menos deveriam sonhar. Vai pro estúdio. Olá! Gostaram da novidade? A gente está fazendo agora, nesse segundo ano, trazendo algumas coisas diferentes. Entre essas coisas, começar essa crônica, fazer a introdução dela em locais externos, locais públicos, geralmente praças, o espaço vivo da crônica. E, óbvio, com os devidos cuidados em relação à pandemia. Trabalhando lá, nas externas, sozinho, sem cinegrafista. Foi mal, Pedro, mas aqui no estúdio com ele. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre um tema muito importante e um tema que deve ser discutido, acredito, assim, sempre. Porque se não discutirmos, a gente não pensa um país. E o tema hoje, mais uma vez, é educação. Como já falei na crônica de aniversário e em outras crônicas, acredito, há mais tempo, eu sou professor, trabalho na área da educação há mais de 20 anos e vi muita coisa. E a crônica de hoje, Meninos e Meninas, é justamente essa reflexão de ter visto ao longo desse tempo tantos meninos e tantas meninas nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus desejos, muitos deles não realizados. Muita frustração, muitas conquistas com muito sacrifício, mas o que me chama a atenção e o que sempre me chamou a atenção, de tantos talentos, de tantos meninos e meninas talentosos, criativos, inteligentes, mas que se perderam no meio do caminho, que deixaram de acreditar nos sonhos e se tornaram uma lembrança vaga na minha memória. Vamos à crônica de hoje? Há muito me inquieta, como escritor, como cidadão, como pessoa que pensa constantemente seu país, mas, sobretudo, como educador que sou, o futuro dessa nação. Eu costumo dizer, até a respeito dessa palavra, educação, quando não tratamos a educação da forma como deve ser tratada, como prioridade, não somos uma nação. Verdadeiramente, não. Não construímos uma identidade, não valorizamos essa identidade, não desenvolvemos o que precisa ser desenvolvido. Vivemos de sobressaltos, vivemos de erros, vivemos de vazios. Há muito me incomoda o pouco caso e o descaso de muitos. Mas não só isso. Há muito me aborrece e me enraivece ver tantas gerações perdidas, alienadas, sem qualquer perspectiva de futuro. Nada farão de significativo pelo Brasil, nada serão, positivamente nada. Palavras duras, Palavras amargas, mas essa é a realidade. E a culpa não é dos meninos e das meninas que estudam ou tentam estudar nesse país dos absurdos. Todas as políticas educacionais até agora não atingiram o verdadeiro propósito, transformar meninos e meninas em cidadãos plenos, torná-los críticos o suficiente para enxergar o perverso jogo político-econômico que está ao nosso redor. Há iniciativas louváveis no dia a dia dos nossos heróis, pessoas que se esforçam e lutam contra inúmeros fatores contrários.
algumas ONGs, igrejas, projetos comunitários, projetos em algumas escolas, mas essas pessoas são ilhas. O país não se construirá com ilhas, por mais louvável que seja. O país não é uma ilha. Com a pandemia, a desigualdade se mostrou ainda mais perversa. Os abismos entre educação pública e privada se acentuou drasticamente. Milhares de jovens têm acesso ruim à internet e outros tantos sequer têm internet. Com a pandemia, vemos a olhos vistos, bem vistos, a grande tragédia da educação brasileira. Falta de estrutura, falta de organização, falta de critérios. Passam pela minha vida muitos gostos. E é interessante pensar quantos gostos já passaram diante de mim. Tantos olhos que clamavam conhecimento, uma palavra, alguma coisa, mas desejavam algo. Meninos e meninas que sonham. Meninos e meninas que esperam algo ou esperavam alguma coisa. Meninos e meninas que se encantam com as coisas ainda, mas muitos já não se encantam. Muitos têm um olhar cortado, quase morto, devido ao caos da segurança pública. Outros ainda têm um olhar frouxo, um olhar fraco, a barriga murcha, um pouco pão ou pão nenhum. Meninos e meninas cooptados pelo tráfico, meninos e meninas cooptados pela prostituição, e é o corre-corre da polícia, é o crack, é a cocaína, é a gravidez na adolescência, e são os adolescentes malfeitores, e são raivosos, meninos e meninas que batem nas janelas dos carros exigindo algum dinheiro, e são meninos e meninas se drogando nas ruas, desvairados, matam e se matam, mas são apenas meninos e meninas. Talvez um dia foram meninos e meninas. É preciso rever muita coisa. O tempo cobra um preço alto. O tempo cobra. Do que adianta computadores na escola se não há carteira para os alunos? Do que adianta listagem e controle de presença na internet se não há acompanhamento psicológico ou orientação pedagógica? Do que adianta cobrar atitude dos profissionais da educação se muitas vezes as autoridades tratam justamente esses profissionais como se fossem dispensáveis, o que não são? Algumas propostas já até foram apontadas por vários especialistas: pagar melhores salários aos profissionais da educação, sempre uma luta constante; estabelecer um ensino integral com toda a estrutura e logística nas escolas; dar suporte técnico e estrutura física e financeira aos estabelecimentos de ensino para que possam investir em projetos e currículo; criar mecanismos que facilitem e agilizem ações positivas e empreendedoras; estabelecer objetivos claros e precisos; em suma, administrar a educação com seriedade e não com fanfarronice tecnológica. A pandemia expôs de maneira brutal, sem maquiagem, um dos nossos maiores problemas: uma educação pública, de fato, de direito, a todos os brasileiros. E eu fecho essa reflexão com o seguinte pensamento: há muitas ideias, há muitos projetos, muita coisa bacana acontece no país, mas como disse, nós não podemos viver de momentos esparsos, de coisas isoladas, de projetos soltos. Precisamos de um projeto, de algo que estabeleça para um país, o país inteiro, uma educação de qualidade. E pensar a educação leva tempo, não é algo que vá colher os frutos daqui a 1 ano, 2 anos. É uma geração. Eu preciso de tempo para pensar a educação, para estabelecer um projeto. Há necessidade de tempo, maturação. Se não há paciência para pensar a educação, simplesmente não se pensa a educação. Pessoal, seremos uma nação de verdade quando o momento, não sei quando, que assim espero, em algum momento a educação seja pensada plenamente, para que o Brasil seja, de fato, uma nação. Fiquem bem. Até a próxima quinta com mais uma crônica.
Tchau!